Da Faculdade SCOM, sejam todos muito bem-vindos à unidade 1 da disciplina Fundamentos Epistemológicos da Psicologia. E me chamo Carlos Soares, sou psicólogo, sou professor dessa disciplina. E nesta unidade nós iremos abordar a constituição da psicologia como ciência, que de fato ocorreu por um processo gradual de desenvolvimento teórico e também metodológico. Então, nessa unidade, nós vamos abordar aqui alguns pontos que são pontos principais dessa disciplina. A primeira delas são as raízes filosóficas. Então, antes de tornar uma ciência independente, a psicologia ela estava inserida na filosofia. Filósofos como Platão e também Aristóteles já discutiam temas como a alma, o pensamento e também o comportamento humano. Então, durante o racionalismo e o empirismo, filósofos como René Descartes, John Locke, Kant ajudaram a moldar ideias que mais tarde influenciariam a psicologia científica como nós a conhecemos hoje. O segundo ponto seria a separação da filosofia e o surgimento do método experimental. Então, a psicologia, ela se consolidou como ciência já no século XIX com a aplicação do método conhecido como método experimental, que nós iremos abordar também nas unidades posteriores. Então, o marco inicial ocorreu com Wundt, que fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Wundt estudava os processos mentais, como a percepção, a atenção, através da introspecção controlada. Então, algumas das principais abordagens de Wundt, vai ser analisado, por exemplo, as várias escolas de pensamento que surgiram e cada uma delas contribuindo para a construção da psicologia como ciência. E Wundt tem um conceito chamado de estruturalismo, não só Wundt, mas Titchener também. Eles analisavam a estrutura da mente por meio da introspecção. Tem também o funcionalismo de William James, que investigava a função dos processos mentais para a adaptação ao ambiente. Nós temos também a própria psicanálise de Sigmund Freud, que introduziu o estudo do inconsciente e também as suas influências nas questões comportamentais. E falando de questões comportamentais, teremos que citar também Watson e Skinner, que são da área do behaviorismo. Eles enfatizaram o estudo do comportamento observável e mensurável. Temos a Gestalt, que Whitmiller, Kafka e Kohler estudavam a percepção e a experiência como um todo e não apenas em partes. Nós temos também o humanismo, a terceira força da psicologia, Tanto Carl Rogers como Maslow, ele focava no potencial humano e também na autorrealização. Nós temos o cognitivismo, que trouxe uma abordagem baseada no processamento de informações, estudando memória, percepção e também a linguagem. E, por fim, a psicologia contemporânea. Atualmente, a psicologia contemporânea ela combina diversas abordagens e métodos, incluindo a própria neurociência, a psicologia social, a psicologia positiva. Então, a própria inteligência artificial aplicada à mente humana, todos esses temas que nós estaremos abordando nas próximas unidades, para essa disciplina ficar rica, ficar bem didática, para nós entendermos aí o conteúdo. Então, existe o método científico com observação, com hipótese, experimentação, análise de dados, e tudo isso é essencial para consolidar a psicologia como ciência. Então, a constituição da psicologia
como ciência, ela foi influenciada por diversos fatores sociais, não só sociais, mas também políticos, fatores científicos, ao longo da história. Então, nós vamos agora falar de algumas das principais características, né, de cada contexto e seus impactos no desenvolvimento da psicologia como disciplina científica. Vem comigo para a gente entender o contexto social. O ambiente social ele influenciou diretamente o surgimento e a evolução da psicologia. Daí entra a Revolução Industrial no século XVIII para o século XIX, o crescimento das cidades, das fábricas, gerou novas preocupações com o bem-estar dos trabalhadores, com a educação, com a saúde mental. E isso foi um incentivo aos estudos sobre comportamento e também sobre cognição. Então, houveram mudanças na educação nesse contexto, né? Com a expansão do ensino formal, surgiu a necessidade de entender os processos de aprendizagem e também de desenvolvimento infantil, que impulsionou áreas como a psicologia educacional. Transformações na saúde pública, né, o avanço da medicina e o crescimento dos hospitais aumentaram a demanda por abordagens psicológicas para tratar distúrbios mentais e também emocionais. Então, existe todo um contexto na formação dessa perspectiva psicológica, né, que nós estamos estudando nessa disciplina, ainda falando sobre movimentos sociais, século XX, né, onde a psicologia foi influenciada por debates sobre direitos humanos, sobre o feminismo, as questões raciais, levando a estudos sobre o comportamento social, sobre o preconceito e também a identidade, né, o impacto que tudo isso causou nesse contexto. A psicologia passou a ser aplicada em diversas áreas, como trabalho, educação e saúde, ampliando o seu escopo de estudo, né, e consolidando a sua importância científica. Então, a psicologia é um mecanismo científico que trabalha com pressupostos científicos, né, mas sem desprezar os demais contextos. Falando em contexto, nós temos o contexto político, né, as mudanças políticas, elas também moldaram o desenvolvimento da psicologia. O iluminismo no século XVIII, né? Esse movimento enfatizou o uso da razão e do método científico para compreender a mente humana, afastando-se de explicações pautadas nas religiões ou até mesmo na metafísica. Nós tivemos as guerras mundiais no século XX, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que isso também impulsionou, de certa forma, a psicologia militar, a psicologia clínica, com foco nos traumas, né? Nos traumas que foram muitos dentro desse contexto das guerras, a reabilitação, os testes psicológicos para seleção de soldados. Nós tivemos a Guerra Fria, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, onde influenciou o desenvolvimento de diferentes abordagens psicológicas, como o próprio behaviorismo nos Estados Unidos e a psicologia sócio-histórica na União Soviética. Então, houveram muitas políticas de saúde mental elaboradas dentro desse contexto, né? Governos, os próprios governos, começaram a criar políticas públicas para tratar transtornos psicológicos, incentivando o crescimento da psicologia clínica e também da psiquiatria. Então, dentro desse contexto, houveram impactos, né, onde a psicologia foi valorizada como ferramenta de análise, não só de análise, mas como ferramenta também de intervenção social, recebendo investimentos e consolidando a sua posição como ciência aplicada, né? Mostrando o quão é importante a psicologia nos processos de reestruturação, ressignificação da mente humana adoecida. Então, dentro desse contexto científico, o desenvolvimento da psicologia esteve diretamente ligado às descobertas científicas de sua época. Avanços na biologia, né? Estudos sobre o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso,
Teóricos como Darwin, Ramon de Cajal, influenciaram a neurociência e a psicologia experimental. O desenvolvimento da estatística, o uso de métodos estatísticos também permitiu a criação de testes psicológicos confiáveis, fortalecendo a pesquisa na área. A própria psicofísica de Fechner e Helmholtz, eles estudaram como esses estímulos externos são processados pelos sentidos, influenciando o estudo da percepção e também da cognição. A própria computação e a inteligência artificial, já no século XX, o surgimento da inteligência artificial e da cibernética, trouxeram novos modelos para entender o funcionamento da mente humana. E isso fortaleceu muito todas as questões cognitivas. O impacto disso foi a psicologia passar a ser mais experimental, quantitativa, interdisciplinar, aproximando-se de outras ciências, como a biologia, a neurologia e também a matemática. Então, abrangendo todos esses aspectos que nós estamos estudando, toda essa introdução que nós estamos fazendo nessa primeira unidade, para a gente entender o campo da ciência psicológica e o desenvolvimento no contexto da sua história. A psicologia, ela não só desenvolveu isoladamente, mas sim como ela foi o resultado de transformações sociais, políticas, científicas, esse crescimento das cidades, como falamos, os avanços tecnológicos, as guerras, as mudanças culturais. Então, tudo isso influenciou a forma como os psicólogos estudam e aplicam seus conhecimentos nos dias de hoje. Com isso, a psicologia se consolida como uma ciência essencial para entender o comportamento humano e também melhorar a qualidade de vida das pessoas. E são aspectos importantes a serem analisados, a serem estudados, por todos vocês, alunos, para que haja uma base teórica do que é a psicologia enquanto ciência, do seu potencial, do seu poder, e o quanto ela vem se desenvolvendo, desde a Revolução Industrial no século XVIII, século XIX, esse impacto profundo que foi na formação das primeiras abordagens psicológicas, essas mudanças econômicas, sociais, tecnológicas, que influenciaram diretamente o estudo da mente humana, do comportamento humano. Então, foi muito importante entendermos nesta unidade essa introdução, como que a psicologia, como ciência, ela vem se desenvolvendo ao longo da história e tantas outras áreas que são envolvidas também dentro desse aspecto, impactando diretamente nós, estudantes de psicologia, todos os alunos, professores, impactam diretamente o estudo, vai aprimorando cada vez mais. Então, você possa pegar esse conteúdo, isso é apenas uma introdução de tudo aquilo que nós vamos falar nas próximas unidades sobre essa temática dentro dessa disciplina. Então, desejo para você bons estudos e vamos para a próxima unidade. Até lá!